Graças a Deus, estamos na casa do Senhor. Na casa do Senhor, e é muito bom estarmos aqui. Muito bom mesmo. É o melhor lugar. É nós estarmos na casa do Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. Tivemos um período gostoso de adoração, de louvor, e agora vamos meditar na santa palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. Amanhã abençoada, tivemos um culto de ensino gostoso aqui. Muito bom, né? Deus tem tido misericórdia de cada um de nós e tem trazido o melhor para nós. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler a partir do versículo 35. 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. 39. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpo celeste e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Versículo 45. Assim está escrito, o primeiro Adão tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Pai, nós temos lido a tua boa e santa palavra. Palavra sempre abençoadora, palavra esclarecedora, palavra verdadeira. Pai amado, que tu venhas nesta noite com a tua misericórdia, a tua graça, falar conosco, tocar em nossos corações, mover as nossas vidas, ó Pai, e nos levar ao encontro maior contigo, a experiências novas com o Senhor. Manifesta todo o teu amor e poder em nosso meio e traga
avivamento, traga unção, e traga, meu Pai, um conhecimento sobrenatural. Nós precisamos sempre e dependemos do Senhor. Eu oro abençoando essa ministração e abençoando todos quantos aqui estão e os que estão assistindo online, no nome de Jesus. Amém. Nós, muitas vezes, queremos saber ou desejamos conhecer como será a eternidade. A gente tem uma vida aqui, a pessoa nasce, é uma pequena criança, lá no hospital ou em casa, normalmente agora nos hospitais, e aquela pequena criança que estava no ventre da mãe, foi germinada ali, cresceu, torna-se uma pessoa, aparece de repente, aparece um ser humano de muito valor, seja menino ou seja menina, cada um tem o seu grande valor ou o mesmo valor. Então surge mais um ser humano. Hoje, quanta gente nasceu no mundo? No Brasil, aqui em Maringá, são muitos que nascem e passam a ter uma vida, e a pessoa ao nascer já recebe um nome, normalmente recebe o carinho dos pais, dos parentes, e passa a ser uma vida diferente daquelas que existiam, incluindo a sua família. O seu DNA é diferente. Você vai tirar a impressão digital, não é a mesma de ninguém. Não é a mesma de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, e nem daquelas que já passaram por esse mundo. É impressionante isso. Cada pessoa é um indivíduo, se torna um ser na terra, inteligente, sábio. O texto que nós lemos fala que a nossa carne é diferente da carne dos animais, da carne das aves, dos peixes, cada um tem a sua carne. A gente é diferente. O ser humano, ele pode ter alguma característica mínima. Na vida de um animal, né? Um cachorro, por exemplo, é bem companheiro, o leão tem um sentido de reinado. Cada animal tem alguma característica do ser humano, mas nenhum é igual ao ser humano. Nenhum animal é exatamente igual, muito pelo contrário, é muito diferente. O ser humano tem um raciocínio inigualável aqui na Terra. Animal, ele anda por instinto. O cachorro, por mais adestrado que seja, se descuidar e sair na rua, ele vai lá e é atropelado. Ele vai pelo instinto. Se ele não está acostumado com aquele momento dele, ele não sabe como se comportar. O ser humano, a criança vai nascendo e ela vai entendendo. No primeiro momento depende demais da mãe, do pai, principalmente da mãe ali, na alimentação. Porém, vai crescendo inteligente. Pode desenvolver a sua inteligência e deve fazê-lo. Mas vai crescendo e não tem nada. Tem alguém que fala, o homem parece com tal animal. É absurdo. Não tem nada a ver. Até alguma coisa, pode ter alguma característica, mas de milhares de coisas tem uma coisa parecida. O ser humano é diferente, ele foi criado. Quando ele foi criado ali, o primeiro homem, diz o texto, foi formado do pó da terra. E foi dado o nome dele de Adão, ou alma vivente. Deus chamou, aqui tem uma alma que está vivendo. Nasceu, Deus fez o homem e soprou fôlego de vida. O grande diferencial do ser humano para qualquer outro ser criado
é o fôlego de vida que Deus soprou em Adão. Nenhum outro animal tem isso. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem, a gente tem aquele aspecto criativo, diferenciado, e tem uma semelhança com o divino de fazer coisas que até a gente estranha, né? Quem imaginava que um dia o homem ia voar, sair de São Paulo e chegar em Londres com 10, 11 horas de voo? Se você falasse isso 200 anos atrás, você seria preso como louco. E hoje você entra num avião e tem ali dentro 800 pessoas, toda aquela bagagem, tudo aquilo ali, e o avião vai embora. Quem foi que fez o avião? O homem. Deus deu toda essa capacidade. Você nunca vai chegar na selva e vai encontrar um animal que criou uma coisa diferente, seja qual for o animal. Então, o ser humano, ele é especial, ele é diferente. O único problema do ser humano, ele nasceu humano, ele tem um corpo, como eu tenho, como você tem, um corpo humano, um corpo que necessita de um alimento diário, necessita de água, e muita água, né? Pelo menos 2 litros por dia, você deve tomar. 2/3 do corpo é formado por água, então precisa de água lá dentro, para resolver. Mas com o pecado de Adão, o ser humano perdeu muito daquela imagem divina, mas continuou criativo, continuou fazendo coisas extraordinárias, mas perdeu sobretudo aquela comunhão com Deus, e aquela comunhão trouxe um prejuízo enorme para a vida daquele ser criado. O pecado entrou no coração humano, e quando o pecado entrou, houve o desespero. Quando Deus procurou Adão, falou: Adão, onde você está? Eu não escondi. Mas por que você escondeu? Deus descia todo final do dia e falava com Adão. Ele escondeu por causa do peso na consciência. Ele tentou culpar Eva do pecado. Eva culpou a serpente. Um foi culpando o outro, mas na verdade que o pecado entrou. E aí o ser humano foi se multiplicando. Começou a mulher saiu de Adão, Eva, os dois foram tendo filhos, netos, bisnetos e assim por diante. Nessa multiplicação, o mundo tinha 2, depois 200, depois 10.000, depois 1 milhão, depois 100 milhões, depois 2 bilhões, agora tem 8 bilhões. Isso é uma multiplicação. Nós temos uma história conhecida do mundo de aproximadamente 6.000 anos aqui, de história na Terra. Qualquer outra palavra não tem nenhuma base bíblica e nem de escritura alguma, mas mais ou menos 6.000 anos o ser humano foi se multiplicando. Porém, não tinha como ir para o céu, não tinha como ser salvo, porque o primeiro homem pecou, e o pecado, e cada um que nasceu com inclinação para o pecado, e todos pecaram, diz Paulo, em Romanos 3, 23, e todos ficaram destituídos da glória de Deus. Lá no Antigo Testamento, as pessoas, para serem salvas, teriam que crer no Salvador que viria, como diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive e há de se manifestar sobre a terra. Hoje nós somos salvos crendo no Salvador que veio. Eu sei que o meu Salvador nasceu e hoje eu sou redimido. Nenhum ser podia morrer pelo outro, ou por todos. Abraão é o pai de nações, mas ele não poderia. Moisés foi o maior líder do Antigo Testamento, mas não poderia. Davi, o grande rei, muito menos. Nenhum dos profetas. Ninguém poderia pagar o pecado da humanidade, porque todos pecaram. Como é que alguém ia dizer: eu quero ir para a cruz, eu vou morrer por todos? Aí o diabo diria: você pecou tanto quanto os outros, ou pelo menos pecou. Então nenhum poderia estar na cruz se sacrificando pelos demais e por si próprio.
aí Deus enviou Jesus. Jesus, ele era o Deus Todo-Poderoso. Quando ele foi enviado, era o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus enviou. José não foi o seu pai, apesar de tê-lo criado. Maria foi a sua mãe. Humanamente ele se parecia, obviamente, com Maria, porque ele nasceu. Só que ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Ele era o Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Deus Filho se propôs a vir ao mundo. Ele falou, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio ao mundo. E ele veio e nasceu. Aqui no mundo, ele venceu todo o pecado. A Bíblia diz, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele venceu o diabo tentou em tudo. Você se lembra lá, Mateus 4, Lucas 4, aquelas tentações terríveis. Ele venceu e foi vencendo. E ele venceu na cruz. Na cruz, ele não amaldiçoou, ele abençoou. Ele deu a sua vida na cruz, e ao fazê-lo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo para a nossa bênção em nossas vidas. E aí, ele vai vencer o último inimigo que faltava, a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele fica 40 dias na terra, provando a toda a humanidade que ele estava vivo, ele era o Redentor. E aí, com seu corpo diferenciado, ele sobe aos céus. E ele vai assentar-se à direita do Pai. Ele vai se tornar o nosso intercessor. Mas o que eu queria enfatizar, é que o primeiro Adão foi um homem criado, humano. Jesus veio na sua condição humana também, porém, o primeiro perdeu, e ele perdeu até aquela essência boa que Deus deu à humanidade. Jesus, ao vencer, ele conquistou o direito de ser o nosso Salvador. Porque ele pagou, e ele poderia pagar o preço na cruz, porque foi o único que viveu aqui sem pecado. Ele tinha toda a autoridade para pagar as nossas culpas na cruz do Calvário. E ele suportou ali o maior sofrimento já suportado por alguém. Ele sofre como ninguém, 6 horas naquela cruz. Mas ele morre, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E quando ele sobe aos céus, ele estava no corpo diferenciado que eu quero trabalhar aqui nesta noite. Eu fiz essa introdução junto com a transição dessa mensagem, para você entender bem. Quem sabe algumas dúvidas, você pensa, como nós seremos no céu? Que corpo nós teremos? Ou não teremos corpo algum? Como que é a vida? Será que nós seremos apenas uma alma lá no céu? Tem gente que pensa muitas coisas a respeito. No último livro da Bíblia, nós vemos no capítulo 22, versículo 5, o Senhor Jesus falando para João que nós reinaremos, os salvos, reinaremos com Deus para sempre. E alguém pergunta, reinar como? Como vai ser esse reino? Será que esse corpo humano vai estar no céu? Não. É isso que eu quero trazer ao teu coração nesta noite. E eu quero trazer essa mensagem. Pode colocar o nosso tempo. Diga assim, a esperança da família de Deus na eternidade. Diga, a esperança da família de Deus na eternidade. Nós podemos esperar muito de Deus na eternidade. Você pode olhar para o espelho e pode gostar muito de você, ou não. Né? Você pode olhar para você, olhar para a tua pele e falar, puxa vida, né? Eu já fui mais novo, parece que está diferente. Você pode acordar e falar, eu tive saúde, agora eu tenho enfermidades. Você pode estar vivendo e pensando, eu estou aqui, eu não sei exatamente como eu nasci.
eu sei por informação do nascimento de outros, e não sei quando vou partir aqui deste mundo, e eu não sei o que serei na glória. Eu quero dizer para vocês, com base naquilo que Paulo escreve aqui, e ele vai mostrar para nós aqui, de uma maneira bem objetiva, como vai ser o nosso corpo no céu. Jesus na terra, ele tinha um corpo humano falando como o nosso, não é verdade? Ele chorou, sentiu fome, sede, tudo aquilo que a gente sente. Mas os apóstolos andaram com ele 3 anos, aproximadamente, um pouquinho mais. Pedro, Tiago e João eram muito próximos de Jesus. E João era chamado amigo de Jesus, tinha uma intimidade. Quando João, ali no capítulo 1 do Apocalipse, no seu arrebatamento, ele tem um encontro com Jesus na glória, ele desmaiou. Ele perdeu a força. Quando ele viu toda aquela glória, aquele corpo celestial, maravilhoso. E ele tinha tanta intimidade na terra, agora ele não sabia identificar toda aquela glória que ele estava vendo. João escreve também que e teve experiência, mas antes mesmo do Apocalipse, ele escreve lá a sua primeira carta, que nós seremos semelhantes a Jesus. Você parou para pensar isso? Nós seremos semelhantes a Jesus. Muitas vezes a gente vive aqui, e tem pessoas aqui, rica, fala, eu sou melhor, nada, você não... Eu tenho isso, tenho aquilo, tenho diplomas, tenho tantas coisas, eu sou nada. A vida aqui não pode ser comparada, diz Paulo aos Romanos capítulo 8, com aquela que teremos no céu. Nada daqui tem a ver com aquilo que receberemos. Nós não vamos estar no céu apenas espírito ou alma, não. Nós vamos estar no céu vivendo para sempre, sempre, sempre. A verdadeira vida, lá no céu não vai ter dia e noite. Não vai ter dia e noite. O pastor Hermes estava ministrando na escola, e ele falou, com muita razão, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia, ou seja, o Senhor não tem tempo no céu. O Senhor Ele é o Deus de tudo, Ele é o Criador de tudo. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. E quando Ele soprou o fôlego de vida em nós, o seu desejo é que todos nós existíssemos para sempre, a partir daquele momento. Vivesse para sempre. Mas como? O que nós podemos esperar na eternidade? Eu separei esses versículos aqui para a gente meditar. Antes disso, no versículo 51 e 52, Paulo diz assim, eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todo mundo vai morrer. Existe aquela frase, isso é certo, se tem uma coisa certa que todos vão morrer. Não é verdade, não. A grande maioria, sim, mas existe uma esperança de gente que não vai morrer. Quem aqui gostaria de não morrer? Levanta a mão com sinceridade. Os outros, os outros não têm preferência, mas é possível. Mas pastor, como é que eu não vou morrer? Porque a morte é uma coisa chata, né? Você morre, você fica ali inerte, aí todo mundo chega triste no funeral, aí de repente começa a se alegrar, começa a contar umas piadas, começa a tomar café. Alguns têm até apetite, eu fico impressionado. Tem pessoa que vai ter uma fome, ali no fundo tem uma salinha, e eles vão e comem, eu fico olhando, você está com fome? Não, mas eu tenho uma pessoa, né? Então o funeral é triste só na primeira meia hora, né? Lá nos Estados Unidos e outros lugares, o funeral é só de manhã, em terra, após o almoço, é menos tristeza. Aqui no Brasil, alguns fazem isso, né? A gente estranha. Mas você vai ali, você fica 24 horas, um pouco menos, é um começo triste, e depois vira, né? Se a pessoa descuidar, alguém leva um pandeirinho à noite, para, vamos tocar aqui, e vai. Então, e o coitado do morto está lá,
Quase ninguém fala mal do morto, especialmente no culto, senão é desagradável. Se alguém falou, esse é um miserável, não. Está aí uma pessoa, a pessoa procura alguma coisa boa, mas quem está lá no funeral, não no culto, fala, não, aquele camarada você não conheceu, era terrível. Então é desagradável, o morto não está ali, primeira coisa, está só o corpo dele, e todo mundo falando, e todo mundo, mas não é isso que Deus projetou para nós. Aqui, no versículo 52, diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. 1 Tessalonicenses 4, Paulo vai falar dessa trombeta que vai sair lá no Apocalipse também. Pois a trombeta de Deus vai soar. Gente, um dia vai soar. A trombeta parece do trem que vai passando, mas é outra coisa. Quando aquela trombeta soar, o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem morreu vai estar primeiro, salvos. Só os salvos. Só salvos. Os outros têm uma outra situação. Agora, Paulo diz aqui, nós seremos transformados. No abrir e fechar de olhos. Feche os teus olhos e abra. Feche e abra. Assim. Demorou? Não. É nesse tempo aí que Deus vai fazer isso. Ele vai ressuscitar os mortos, e Ele vai arrebatar a igreja, e nós vamos receber novos corpos no céu, aleluia, amém? Alguém aleijado, vai ficar aleijado no céu? De jeito nenhum, não vai ficar. Tem um defeito físico? Não terá. É muito alto, eu penso que vai diminuir, o Samuel vai diminuir um pouco, né? Tem outros que vai ter que crescer um pouco. Eu lá no céu, nós vamos ter uma estatura perfeita, eu acho que vai ser tudo maravilhoso. Então eu quero apresentar, com base nesse texto aqui, alguns pontos. Não vou demorar não, mas eu quero apresentar ali como serão os nossos corpos no céu. Você quer saber ou não? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vejo aqui no texto. No céu nós teremos um corpo incorruptível, em vez do corpo corruptível. Olha aqui o versículo 42. Assim também é a ressurreição, é ressuscitado em incorrupção. O que é corruptível? A criança nasce, cresce, casa e vai vivendo, mas o corpo vai envelhecendo. Esse corpo, ele tem prazo de validade. A pessoa está com o corpo do jeito quando criança, quando é jovem outra, chega lá nos 40 outra, nos 60 e vai embora. Vai tendo uma mudança, porque esse corpo, ele é corruptível. Esse corpo, ele envelhece, não tem jeito. Aqui, nós enfrentamos doença, envelhecimento, decomposição. Morreu, piorou ainda, o corpo vai desaparecer ali. Então, é um corpo que é corruptível. Isso aqui não está tratando de pecado, não, está tratando da qualidade do corpo que nós temos hoje. E muitas vezes a gente é vaidoso demais, o ser humano é vaidoso, e ele se acha, mas o corpo de todos vai se corrompendo, vai se deteriorando, vai envelhecendo. Lá no céu, não. Nós vamos ter um corpo para sempre. Você vai receber um corpo no céu, e aquele corpo será para sempre e sempre. Por quê? Lá não tem doença, lá ninguém vai envelhecer, lá o tempo não vai passar, não vai ter decomposição, não vai ter nada. Porque não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter nada. O tempo não vai passar, você vai estar lá, ninguém vai saber, eu estou aqui há 1830 anos, não. Ninguém vai contar isso, não tem como contar. Mas o corpo que a pessoa vai receber, como Paulo diz aqui, o corpo transformado, no versículo 52, que Paulo afirma, aquele corpo será para sempre. Você vai ter um corpo nos céus, talvez que você sonhou tanto ter da terra, mas aquele corpo, ele jamais vai sofrer qualquer corrupção ou algo parecido. Uma segunda coisa que a gente vê aqui sobre o corpo, lá do céu, nós vamos ter um corpo glorioso.
em vez de um corpo fragilizado. Olha o versículo 43. Semeia-se em ignomia, ignomia é desonra, é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder. Uma criança nasceu, se você não cuidar, cair, morre a criança. Quebra o braço, machuca. Então, é frágil. O ser humano é muito frágil aqui. Não dá para a gente ter muita vaidade aqui na terra, não. Não dá para ter. O nosso corpo aqui, ele não tem essa honra toda. A pessoa tem aquela vaidade, você vai internar no hospital, vai depender de ficar nas mãos dos médicos, das enfermeiras. E vai ter que ficar ali, tem uma dependência, aquele corpo sofrendo, padecendo. Então, não é um corpo honrado. Lá no céu, nós vamos ter um corpo glorioso. João diz que a semelhança é Jesus, é aquele corpo que João viu em Jesus, quando ele encontrou, ali no arrebatamento que ele teve, em Apocalipse, ele encontrou Jesus, os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos, ele vai colocando aquela roupa sacerdotal, obviamente, que ele vê Jesus numa posição de sumo sacerdote, rei dos reis, mas nós também teremos lá um corpo semelhante, um corpo glorioso. Lá no céu, a gente vai poder olhar um para o outro e vai achar todo mundo bom demais. A glória de Deus vai tomar conta de nós. Isso que padecemos na terra não vai acontecer nunca mais. Você vai estar nos céus, com um corpo glorificado, glorioso. Lá todo mundo vai ser bonito, né? Lá todo mundo vai estar bem. Zé Maria olhou para você e falou, até ele, até o expedito, com certeza, todos. É maravilhoso isso. Você imaginou, você está aqui sofrendo doença, brigando, encrencando, e vai, morre, não morre, fica vivo. Aí Deus te arrebata, num abrir e fechar de olhos. Quando você chegar no céu, você vai olhar para você, você não tem esse corpo físico, mas você tem um corpo. Lá você não vai ser apenas uma alma, ou um espírito ali. Não, você vai ter um novo corpo. Só que é um corpo muito superior a esse. É um corpo glorioso. E essa é a nossa esperança. Nós temos essa esperança. Nós podemos esperar isso de Deus. Nós não precisamos viver aqui, olha, eu estou com a vida difícil. Não, se alegra, com Deus aqui a nossa vida já é boa. E lá no céu vai ser bom demais. Aquele corpo de glória, aquele corpo maravilhoso. Paulo continua falando do corpo ali no céu. E vamos ver isso no versículo 44. Ó. Corpo espiritual, em vez de corpo natural. Semeia-se corpo natural. Aconteceu desde Adão, a gente, os filhos, assim por diante. É ressuscitado o corpo espiritual. Se há corpo natural, também corpo espiritual. Nós não vamos ter fracasso, fraqueza, desonra, eu disse há pouco. Mas lá no céu não há limitação. A gente não tem limite. A gente não vai ter medo, não vai ter derrota, a gente vai ter um corpo espiritual. Aquele corpo de Adão, no primeiro momento ainda tinha uma honra, depois do pecado não. Quando Caim matou Abel, por que ele o fez? Porque os dois tinham um corpo natural. Natural. Se fosse do céu, Caim, se é que Caim foi para o céu, ele não tinha como fazer nada contra seu irmão Abel e contra ninguém. Lá no céu um corpo espiritual, é corpo. Todo mundo vai ver a pessoa, é corpo, só que é espiritual. Não é assim natural. A gente tem vez que a gente gosta da gente, mas nem sempre gosta. Mas lá no céu você vai gostar para sempre. Você vai ser um ser espiritual. Você não vai precisar ter comida. Pastor, a gente não vai comer no céu? Eu até acho que vai, né? Quando fala lá,
aquelas árvores, aqueles frutos. Eu até acho que vai ter alguma coisa, mas não vai ser por fome, por necessidade, por carência. Nós vamos ter lá no céu coisas maravilhosas, mas é um corpo espiritual. Os anjos, quando vieram aqui à terra, no tempo de Abraão, eles comeram até um churrasquinho básico ali. Você se lembra do texto? Abraão, pera lá, matou o bezerro, e os anjos mandaram ver. Mas não é por fome, não por fome. Os anjos que vieram tinham um corpo espiritual, como teremos. Então a pessoa vai ter um corpo. Então lá no céu, você vai ter casa. Jesus falou que eu vou preparar lugar para vocês. Ele foi preparar, e nós vamos ter morada no céu. É maravilhoso isso. Só que o nosso corpo vai ser espiritual. Nós vamos ter todo o prazer em adorar Deus. A gente estava adorando agora há pouco, foi gostoso. Mas lá no céu a gente vai adorar. Muitas vezes você lê em Apocalipse aquele texto falando que os anjos glorificam o tempo todo. Os serafins, eles têm uma vida de adoração contínua. Mas eu falo assim, mas não enjoa, não. O ser espiritual vive a espiritualidade divina no céu. A pessoa tem outros prazeres, mas prazeres muito superiores a esses que nós vivenciamos na terra. O corpo espiritual do céu, me canta, Zaia. Vai ser bom demais. A gente está com esse corpo natural aqui, a gente briga com o corpo. Você envelheceu, você tem vontade que não devia. Você não cuidar, o corpo deseja aquilo que Deus não mandou fazer. Lá no céu não vai haver isso. Porque lá não vai ter Satanás para tentar ninguém. Satanás não vai entrar. Não vai haver ímpio. Ímpio também não entra. Só convertidos, que nasceram de novo. Então o céu vai ser maravilhoso. Amém? Olha a nossa esperança. Um quarto pontinho que eu quero tratar com vocês aqui. Corpo imortal em vez de corpo mortal. Versículo 45. Assim também está escrito. O primeiro Adão tornou-se alma vivente. Ele viveu, mas era mortal. O último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Jesus veio vivificar. E quando Jesus fez isso, a imortalidade veio sobre nós. Olha o versículo 54. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito, tragado foi a morte da vitória. Lá no céu, o corpo não vai morrer mais. Não tem como morrer. Mas se alguém está lá, primeiro que a pessoa não vai querer morrer lá no céu, lógico, mas lá não tem perigo disso, não tem morte, não tem perda, não tem. O corpo, a vida é para sempre. O corpo é imortal. O corpo que você vai receber lá vai ser definitivo. Você vai ter que olhar para ele e gostar, porque vai ser para sempre. Aqui, antigamente era 70, 80, agora é 90, 100, 110, 120 anos. O povo está vendo bem aqui. O corpo é imortal no céu. Se você tem esse corpo mortal aqui, não sofra tanto. E diga para você mesmo e para outro, lá no céu vai ser diferente. Amém? Lá no céu vai ser diferente. E lá é para sempre. É para sempre. E um último ponto aqui que eu quero falar para vocês, sobre a esperança do nosso corpo, que lá o corpo vai ser celestial em vez de terreno. Olha o versículo 48, na sequência. Qual o terreno? Também os terrenos. Nós somos como Adão. Adão é o nosso parente distante, mas é. Pastor, o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Você é descendente dele. Você estava nos lombos dele. Nós somos descendentes ali. Foi passando de um para o outro. Então, o nosso corpo era terreno. Terreno, a gente tinha essa vida aqui terrena. Pecado, contaminação, tantos riscos, tantas coisas. Mas lá diz o texto que o corpo é celestial, tem nada a ver. Versículo 49, assim como trouxemos a imagem do terreno, a gente trouxe a imagem de Adão? Sim.
traremos também a imagem do celestial. Quem é o celestial? Jesus. Ele abriu o caminho, ele falou, eu sou o caminho para lá, eu sou a verdade que conduz para lá, e eu sou a vida celestial lá. Quem nasceu em Adão seguiu as pegadas de Adão. Quem está com Jesus vai seguir com Jesus. E vai ter a vida que Jesus tem agora. Aleluia! Aquela vida celestial. Não vai haver noite, eu disse, não vai haver mar, porque não vai haver separação. A gente canta ruas de ouro, mar de cristal. É mais ou menos isso mesmo. Quando você lê lá, ainda Apocalipse, capítulo 1, você vai ver aquelas pedras preciosas, tudo maravilhoso. Um dia que a gente estiver na eternidade, se alguém, ninguém vai lembrar da terra, é óbvio. Mas se alguém fosse lembrar, alguém fala, fica quieto, não fala sobre a terra. Ah, mas lá você era o rei, que não vale nada. O maior rei da história foi Davi. Quando ele chegou ao céu, ele falou, que vida miserável tinha lá embaixo. Não tem nada comparado. Nada comparado. Eu já contei algumas vezes aquele exemplo do Pochô, que eu ouvi dele mesmo. O Pochô já morreu, um grande líder coreano, quando o filho dele morreu, e ele foi orar, ele orou durante 3 horas, e o filho ressuscitou, depois de 3 horas, e o filho voltou bravo com ele. Eu não queria voltar. Não, como assim? Não, eu estava indo. Eu estava indo com alguém, eu sabia que era Jesus, mas eu não conseguia ver o rosto dele. Mas eu estava subindo, e de repente ele falou, você precisa voltar porque teu pai está orando, e cita a minha palavra. Ele tinha comido uma comida envenenada, e o Pochô dizia, se comer alguma coisa envenenada, não lhe fará mal. Ele citou Marcos 16, ele falou assim, eu não queria. E ele estava só indo para o paraíso, ele não tinha nem chegado ao paraíso. E tudo que ele não queria era voltar. E voltou, e ele tornou-se o sucessor do pai, lá na Coreia. Mas, então você veja bem, a pessoa saiu daqui, entra numa maravilha, aí vai para o paraíso. No paraíso é bom demais. Você vê ali aquele rico conversando lá com Abraão. Abraão estava na boa, o Lázaro também estava bem com ele. O paraíso é bom. Mas no arrebatamento, quem estiver ali, vai subir, aí que vai receber o corpo. O corpo celestial é quando chegar nos céus. Quando chegar nos céus, aí vai ter ali a grande ceia do Senhor. Enquanto o mundo estará passando pela grande tribulação, 7 anos horríveis, quem for para o céu vai estar gozando as bodas do Cordeiro. E naquela festa, cada um vai receber o seu corpo imortal, o seu corpo celestial, o seu corpo espiritual, o seu corpo maravilhoso, e vai assentar numa mesa que não dá para mensurar o tamanho, mas todo mundo vai estar lá, e vai estar vendo Jesus. Você vai estar perto de Jesus. Jesus vai estar com o seu corpo glorificado, porque Ele venceu. Você vai estar com o corpo glorificado, porque você creu no Jesus, que te dá vitória. E você vai assentar naquela mesa. E depois Jesus vai voltar e vai reinar 1000 anos nesse mundo. Nós vamos voltar com Ele. Mas nós vamos voltar com o corpo glorificado, o corpo celestial. Nós vamos ficar aqui reinando, sem limitação. Ele vai reinar diretamente de Jerusalém. E nós vamos reinar com Ele 1000 anos na terra. As bodas vai ser boa demais. E o reino vai ser maravilhoso. Mas no final os ímpios serão condenados. Mas nós vamos brilhar nos céus. E vamos chegar em Apocalipse 22:5 e vamos reinar para todos sempre. O Senhor vai passar do seu reinado para nós. Ele vai dividir conosco a sua glória. Nós vamos ser Deus? Lógico que não. Mas nós vamos ter a glória dEle. A glória dEle estará conosco, em nós. Isso é maravilhoso demais. É isso que teremos. Vale a pena estar com Jesus aqui. Vale a pena. Aqui é bom, não é bom? Lá é incomparavelmente melhor. Espere o melhor de Deus na eternidade. Isso aqui é Bíblia. Esse texto, 1 Coríntios 15, é rico demais.
Vou fazer um estudo, você demora aqui uma semana estudando. Mas é de um aqui. Paulo, ele recebeu a revelação de Deus. Ele estudou muito, teve ali, né, região da Arábia, passou 3 anos estudando, se preparando-se disso. Ele conhecia a letra, ele foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia tudo sobre o judaísmo. Porém, ele recebeu coisa de Deus no arrebatamento que teve. E ele traz ensinamentos preciosos. Você lê sobre a Santa Ceia nos Evangelhos, é bonito, né? O primeiro texto sobre Santa Ceia é 1 Coríntios 11. Paulo recebeu o que eu recebi do Senhor. É lindo, é maravilhoso. Aqui é bom com Deus, no céu é imensurável. Amém? Vamos ficar de pé? Essa é a mensagem bíblica. Nós aqui na 10, nós pregamos toda a Bíblia para vocês. Para vir aqui, a gente não prega a autoajuda, não, nós pregamos a Bíblia. Você vai aprender Bíblia. Você vai aprender Bíblia. Nós estamos planejando aqui, num determinado mês aqui, Efésios é um livro lindo, é de uma profundidade. E eu tenho sentido no coração de pregar Efésios umas quartas-feiras. Você vai aprender sobre a nova vida em Cristo de maneira maravilhosa. Amém? De verdade. Eu quero orar com você. Vamos cantar e eu vou orar. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Vem Jesus, meu Jesus. Levanta a mão e canta. Vem buscar que me cantas. a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Ele virá. Quem estiver pronto com ele irá. Ele vai chegar. Na sua glória com ele morar. Que me cantas. Ele vem. Que me cantas. Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Ali cantas. Junto com os anjos cantar eu vou. Vai ser bom demais. Não rodeio que sempre entregou. Ele vem. Ele vem. Ele vem mesmo. Ele vem. Ali canta. Eu não vou me apegar. Não se apegue. Com as coisas. Não, as coisas daqui são passageiras. Pois eu sei. Há um lugar que te espera. Que me espera. Oh, aleluia. Estrangeiro. Que me cantas. Eu sou. Que me cantas. O meu lar é o céu. Aleluia. Meu Jesus. Que me cantas. Vem buscar a sua noiva. A igreja é noiva. Ele virá no Ele vem no piscar de olhar. Quem estiver Que me cantas, me cantas. na sua Me glória cantas, com me ele cantas, amar. morar. Ele vem. Ele vem. Ali Mais canta. tristeza, não Que mais forma. temor. Saúde. Junto com os anjos cantar. Você vai cantar com os anjos. Diga ao Cordeiro que Diga de Jesus. Ele vem. E ele vem mesmo. Aleluia. Toda a glória a Ele. Toda a glória a Ele. Ali canta. Que me canta. Que me canta. Tu és Senhor, Aleluia. o nosso Deus. Aleluia. Digno tu és de receber todo louvor. Aleluia. Vamos clamar e Pai, também, Pai Celeste, também, Senhor, nós te louvamos. lá no
Nós te louvamos pela vida que o Senhor nos deu a nos criar. Nós te louvamos pela vida espiritual já recebida na terra. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida abundante que o Senhor nos concede no nosso relacionamento contigo. Mas agora nós queremos te glorificar nesta noite pela vida eterna maravilhosa, pelo corpo celestial, espiritual, imortal, glorioso nos céus. Pai, aplica essas palavras em cada coração, Senhor. Leva cada um a ter muito mais compromisso com o Senhor, muito mais compromisso com a Tua palavra, muito mais compromisso com o Teu reino, muito mais vida contigo, meu Pai. Abençoa os Teus servos, as Tuas servas que aqui estão. Fortaleça a vida de todos, me canta. Opera, Senhor, maravilhas em cada coração. Leva as vidas a sentir muito mais a Tua presença e a desejar a Tua glória, a Tua glória, a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Você está feliz? Aplauda Jesus. Aplauda Jesus.